crianças! Bom dia! Como vocês estão? Espero que estejam animados como eu estou. Hoje nossa aula está recheada de atividades super legais. Essa semana vamos falar sobre os diferentes jeitos de morar. E para começar, em língua portuguesa, teremos a história em versos do Caracol. E ele vai nos ajudar a aprender a ler e escrever. Em ciências, vamos falar sobre como se dividem os dias e como nos organizamos no tempo. E na matemática, vamos aprender sobre agrupamentos, pareamentos, comparações. Fiquem tranquilos, porque sei que vocês são craques. Vamos arrasar. Bora lá? Nossa aula já vai começar. Como eu disse, hoje vamos falar sobre os diferentes jeitos de morar. Temos um amiguinho na natureza que tem um jeito de morar todo especial. E para conhecer esse amiguinho, teremos agora uma história em versos. Você sabe o que é isso? Uma poesia. Eu amo as poesias porque elas me lembram as músicas, que eu também amo tanto. Então, hoje, de dentro da minha bolsa, eu vou tirar essa história. O Caracol, de Mari França e Eliardo França, da editora Ática. Bora, hora da história. Aqui está o caracol. O caracol viu uma joaninha. A joaninha passou voando e o caracol falou: "Ah, eu não posso voar." O caracol viu o grilo pulando. O caracol falou: "Ah, eu não posso pular." O caracol viu uma cigarra. A cigarra passou cantando. E o caracol falou: "Ah, eu não posso cantar." O caracol viu um vagalume. Ele passou iluminando. E o caracol falou: "Ah, eu não posso iluminar." O caracol viu a formiga. A formiga passou ligeira. E o caracol falou: "Ah, eu não sou ligeiro assim." De repente, "Mas vejam só", falou o caracol. "Eu tenho uma casa para morar." Ah, gente, o caracol não estava satisfeito com sua vida, né? Até que percebeu que também tinha algo que os outros não tinham. Ele tinha um lugar para se proteger, tinha uma moradia. E hoje voltaremos nesse assunto para aprender um pouco mais sobre as moradias. Só que antes, vamos ler um trecho dessa história novamente. Vamos lá. O caracol viu uma formiga. Gente, antes quero lembrar. Como fazemos para ler? Eu começo aqui em cima e vou sempre seguindo para a direita. Terminando, eu passo para a linha de baixo e vamos fazendo assim, tanto para ler como para escrever. Então, vamos começar de novo. O caracol viu uma formiga. A formiga passou ligeira. O caracol falou: "Ah, eu não sou ligeiro assim." "Mas, vejam só", falou o caracol, "eu tenho uma casa para morar." Vocês conseguiram perceber onde está a palavra caracol aqui nesse texto? Me ajudem a encontrar. Aqui, aqui e aqui. Ficou assim então, certo? A palavra apareceu 3 vezes nesse trecho da história.
Turminha, vocês perceberam que temos duas famílias silábicas novas nessa palavra? Fiquem ligadinhos aí, porque elas não são famílias parecidas com as que a gente já conheceu. Elas têm um jeitinho diferente de ser, assim como os personagens da nossa história. Vamos conhecê-las? Aqui temos a família do C. E ele chamou para fazer parte da família dele o Q, que só anda junto com o U. E o Q também chamou as vogais E e I. Ficou assim então. K, Q, Có, Cu, Qui, Cão. Gente, sabe o que aconteceu? O C com e o C com I, vou escrever para vocês verem. O C e o Si são bem danadinhos e eles gostam de aprontar quando as crianças que estão aprendendo a ler encontram com eles. Eles querem pregar uma peça e enganar essas crianças. Sabe o que eles fazem? O C, que tem som de k, se transforma e fica com som de S. Mas eu sei que vocês estão atentos e vão fazer de tudo para não deixá-los enganar vocês, não é? Vou fazer um teste aqui. Leiam comigo o que eu estou escrevendo. Cuidado para o C e o Si não enganar vocês. Vamos escrevendo e lendo. K, olha o som que eu disse. K, C, Si, Có, Cu, Cão. Viu só? Falei que vocês vão fazer de tudo para não esquecer que essas sílabas são danadinhas. Então, crianças, como a família do C ficou assim, sem esses dois, não é? Porque não tem o mesmo som, então ele chamou o que e o que para fazer parte dela. Tudo bem, né? Vai ficar com o mesmo som. E agora, aqui embaixo, vocês viram a família do R? Só para a gente lembrar como é o som do R. Observe o nome dele. É R. Você já tem a dica do som. Repitam comigo. Vamos ler? Rá, Ré, Ró, Ru, Ri, Rão. Você deve estar pensando, por que a professora falou que essa família é diferente? Assim, olhando desse jeito, parece que essa família é normal. Mas coloca o R no meio das vogais para você ver o que acontece. O nome do nosso personagem, Caracol. O R, ele fica bravo quando tá aqui, ó, entre duas vogais. O som dele muda. Vê se pode. Vai ficar assim, nervosinho. Mas tudo bem, até as letras têm seu jeito especial de ser, né? Fazer o quê? Vai ficar então caracol. E eu vou contar um segredo que todas as crianças que aprendem a ler acabam descobrindo. Sabe o que a gente faz quando precisa que o R fique tranquilo? De novo, lá no meio das vogais? Vou te contar. Por exemplo, vamos juntar o K e o Rô.
Como o R veio para cá no meio das vogais, o R tá bravo, não é? Então, vamos lá. Carro. Mas, se nós chamarmos outro R e colocar ele aqui juntinho, ele vai ficar tranquilinho de novo. Vejam o que acontecerá. Ficou carro. Gente, o som mudou e a palavra também. Que bacana, né? Viram? Agora conseguimos formar ainda mais palavras novinhas em folha, porque já conhecemos mais sílabas. E eu vou aproveitar para pedir para vocês trazerem a sua coleção de palavras para a nossa próxima aula. A minha está aqui, mas nós não vamos olhar hoje. Quero só ver quantas palavrinhas vocês conseguirão formar. Eu vou trazer a minha coleção e vamos ler juntos. O que vocês acham da gente aprender a fazer um caracol para a gente brincar? Quem sabe vocês podem fazer uma nova história para o caracol, aí brincando com ele. É super fácil. Você vai precisar de tira de papel, assim, palito de picolé, lápis de cor, canetinha. E aí, a tira não pode ser muito grossa, porque senão não dá certo. Tem que ser estreita sim. Você pode medir uns 2 dedos se for adulto, ou 3 dedos se for criança. Primeiro, você recorta a tira de papel, do jeito que eu ensinei. Depois, vai dar um nó nela, assim. Ó, passei uma pontinha dentro da outra. Aí você acerta assim. Tá vendo essas abinhas? Você vai dobrar para trás. E pode colar para poder ficar bonitinho. Aí, você encaixa o palito aqui. Vai ficar assim. Agora, nós vamos desenhar a casa do caracol aqui e a carinha dele. Vamos lá? Prontinho! Olha, meu caracol. Você pode fazer vários caracóis e se divertir. Quem sabe você até ensina para as pessoas da sua família como se faz um desses. E aí, cada um terá seu próprio caracol. Não esqueça de colocar um nome bem legal nele, tá bom? Crianças, aí na sua casa, vocês seguem uma organização do que irá fazer ao longo do dia? Por exemplo, você tem horário para dormir, horário para acordar, horário para se alimentar. Tem, não é mesmo? É normal que nós organizemos a nossa rotina de acordo com os períodos do dia. E é sobre isso que vamos aprender agora. Você já observou que até o céu muda ao longo do dia? Ou da hora que você acorda até a hora que vai dormir, a luz do dia está sempre igual? Você sabe como se chama a parte do dia que vai até a hora do almoço? E a parte do dia desde o almoço até a hora do jantar? Tem um nome para cada parte dessas. Vamos observar essas imagens e entender melhor o que eu estou querendo dizer. Aqui, o sol está nascendo. Nós acordamos e iniciamos o nosso dia. Vamos até a hora do almoço. Esse é o período da manhã. Após o almoço, o sol está bem no alto do céu e nós continuamos o nosso dia realizando as nossas atividades, estudando, brincando. É o período da
tarde. O Sol, ele começa a se aproximar da linha do horizonte. Essa é uma linha imaginária, ela não existe de verdade. É onde olhamos e deixamos de ver o céu. Nesse momento, ele começa a se despedir, vai embora. É a noite chegando. O Sol não está mais no céu e por isso o céu fica escuro e nós logo vamos dormir. Então, o dia se divide em manhã, tarde e noite. O tempo ele vai passando à medida que os dias começam e terminam. E nós, em nossas moradias, vamos organizando os nossos dias de acordo com os costumes das pessoas que moram conosco. Em nossa casa tem a hora de trabalhar, a hora de descansar, a hora de se alimentar. É isso que chamamos de rotina. Como é aí na sua casa? Você sabia que mesmo que nós estejamos hoje em um momento diferente do nosso normal, em isolamento em nossas casas, é preciso organizar uma rotina do nosso dia a dia. A rotina ajuda para que tenhamos uma vida melhor, mais tranquila. Por exemplo, você deve ter um horário para estudar, pois esse é o seu compromisso. Assim como os adultos têm um trabalho e obrigações para cumprir. As crianças têm os estudos e não podem deixar de fazer suas tarefas da escola. Também devem separar um momento para brincar e descansar. E lembre-se, se os adultos estão trabalhando, tente ver o que você consegue estudar sozinho, para que assim possa ajudar sua família. E vocês sabem o que usamos para acompanhar esses dias que vão passando nas nossas vidas? Vamos falar hoje de um desses objetos. Ele nos ajuda a marcar o tempo, o calendário. Temos um aqui em nossa sala de aula. Aqui. Podemos ver todos os dias da semana. Vocês se lembram quais são? Fala junto comigo. Vamos começar pelo primeiro, domingo. Domingo e depois segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. A cada 4 semanas, mais ou menos, nós temos um mês. Vejam, estamos no mês de julho. Já se passaram 13 dias desse mês. E ele termina quando passarem 31 dias. Nós temos meses que têm 30 dias e outros que têm 31. Mas fevereiro é diferente. Ele tem 28 dias. E uma vez a cada 4 anos, ele terá 29 dias. Nesse ano de 2020, fevereiro teve 29 dias. Então, agora, isso acontecerá novamente só daqui a 4 anos, ou seja, em 2024. Já pensou quantos anos você terá em 2024? Como descobrir? Quem sabe? Quem lembra de uma continha que já fizemos? É só acrescentar 4 anos na sua idade, fazer uma adição. Por exemplo, eu tenho 40 anos. Em 2024, eu terei 4 anos, 41, 42, 43, 44 anos. E você? Faça aí nas suas contas e descubra quantos anos você terá. Tem uma coisa que eu sempre faço nas aulas de ciências e eu adoro, são as experiências. Vamos fazer uma experiência para você comprovar que o Sol está mudando de lugar no céu ao longo do dia? Mas para isso, você vai precisar escolher um lugar onde tenha sol. Eu que moro em apartamento, não tenho como fazer essa experiência. Mas não se preocupe, se você também mora,
Quando pudermos sair de casa novamente, a gente faz. Mas quem mora em uma casa pode fazer. Vocês vão pegar uma folha branca, um pedaço de massinha de modelar. Eu não tinha massinha, então eu improvisei. Peguei um isopor e um espeto de churrasco, desses de madeira. Se tiver outra coisa aí na sua casa parecida com espeto, pode usar também. Mas toma cuidado com a ponta. Pede um adulto para tirar e evitar que você se machuque. Ó, fiz isso. Aí você vai escolher um lugar que tenha sol o dia todo batendo na sua folha. Às vezes, você vai precisar observar um dia inteiro para no outro dia começar a experiência. Vai ficar assim. A folha. A massinha de modelar vai ficar bem aqui no centro. Como a minha caixinha é grande, vou pôr 2 folhas. E aí, a gente coloca aqui. Assim, tem que ficar bem firme. Então, aqui no meu caso, ficou. Mas eu tenho que colar para garantir que se bater o vento não vai sair, tá, gente? Quando você colocar a folha no local escolhido, que seja de manhã, tá, gente? Você vai marcar onde estará a sombra do palito. Por exemplo, se minha sombra estiver aqui, ó, eu venho e marco aqui onde está a pontinha dela. Depois, na hora do almoço, você olha e marca de novo. Então, você vai ter que ver que às vezes a sombra vai mudar, tá, gente? E bem antes do sol ir embora, você olha de novo e marca. Cuidado para não esquecer e o sol ir embora antes de você marcar. Precisa do sol para a gente ver onde está a sombra, tá bom? Você terá que fazer 3 marquinhas. No fim do dia, você vai lá, pega a folha e observa o que aconteceu com as marquinhas que você fez. E quem conseguiu fazer essa experiência vai me contar respondendo uma atividade que estará lá no portal Escola em Casa, tá? Crianças, como é aí na sua casa? Sua casa tem um tamanho que cabe todo mundo? Falta ou sobra bastante espaço? Como são os cômodos da sua casa? O que tem dentro de cada um deles? Vamos pensar e também aprender um pouco mais sobre isso. Uma professora, amiga minha, ela queria entender melhor como eram as pessoas que moravam na mesma casa dos seus alunos. Aí, ela organizou uma atividade com as crianças. A primeira pergunta que ela fez para essas crianças da turma que ela tem foi sobre a quantidade de irmãos dos alunos. Vejam só como ficou. Observem que a professora colocou uma caixa marcando a quantidade dos irmãos e os alunos deveriam entrar cada um em uma fila. Observem bem, as filas, elas têm os mesmos tamanhos? Não conta, é só observando. Gente, agora sem contar, respondam o que eu vou perguntar. Qual a fila que tem mais pessoas? Qual a fila que tem menos? Quais aquelas que estão parecidas uma com a outra? E qual é a fila que só tem 2 pessoas? Se você fosse pegar uma dessas filas, para qual você iria? Eu iria para essa daqui, de 2 irmãos. Vamos então agora contar as pessoas nas filas e verificar o que acertamos ou não. Observem, nessa fila de 4 irmãos ou mais, tem alguém? Não, ninguém. Então, a quantidade é 0. E nessa fila de 3 irmãos, quantas crianças?
2, não é? Então, a quantidade, a gente usa o numeral 2. Vamos contar agora essa fila de 2 irmãos. 1, 2, 3, 4 crianças. A fila de quem tem um irmão apenas. Vamos contar comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 crianças. Então, essa é a que tem mais, não é, gente? E nenhum irmão? Quantas crianças não têm irmãos? 1, 2, 3, 4, 5 crianças. Então, esse é o que tem mais, esse não tem nada e esse o que tem menos. Agora, vamos observar essa outra imagem. Gente, que lugar é esse? Parece o quarto de uma criança, não é? Vejam, tem uma prateleira aqui e muita coisa esparramada. Vamos organizar tudo? Vamos começar pelos brinquedos. Como é algo que as crianças sempre usam, vamos colocar na prateleira mais de baixo. Então, colocaremos o robô, brinquedo, o ursinho de pelúcia, não é mesmo? E a bola. O que é isso? É uma bermuda. Devemos colocar na prateleira? Não, não é um brinquedo. Agora, vamos guardar essas flores? Vamos colocá-las na última prateleira, a mais de cima. Esse aqui é um girassol. Girassol é uma flor? Sim, então vamos colocar na prateleira? E essa? É uma margarida. Gente, margarida é flor? É, então vamos colocar. Gente, e esse aqui? É um cacto. Podemos colocar ele na prateleira? Não, não é flor. Então, vamos para essa outra aqui. É uma tulipa. Tulipa é uma flor? Sim, é um tipo de flor. Então, ela vai para a prateleira também. Vamos verificar como ficou? Ó. Gente, quantos grupos a gente fez? Nós temos o grupo dos brinquedos com 3 brinquedos. E nós temos o grupo das flores com 3 flores. E a bermuda? E o cacto? Ficaram 100 grupos. Vamos levar a bermuda para o guarda-roupa e o cacto para o quintal. Ufa! Organizamos tudo direitinho. E aí na sua casa, tem algo fora do lugar? Que tal ajudar e colocar tudo em ordem por aí? Nossa moradia precisa ser um local limpinho e organizado, para que tenhamos harmonia e saúde. Gente, quanta coisa legal nós aprendemos hoje, não é? Nossa, a aula foi bem bacana. Vamos relembrar o que nós aprendemos hoje? Vejam, nós deveremos continuar a nossa coleção de palavras. Agora nós temos muitas sílabas novas e isso vai fazer com que a gente possa formar muitas palavras novas. Vamos fazer a dobradura do caracol. Nós fizemos aqui a experiência do sol e você vai realizar na sua casa. Não esquecer que tem atividade sobre essa experiência lá no portal Escola em Casa e as outras atividades relacionadas à nossa aula, tá bom? Gente, então eu vou falar de novo. Não se esqueçam, próxima aula você traz a sua coleção de palavras, combinado? Eu agora já vou indo porque eu tenho muitas palavrinhas para escrever e colocar aqui na minha caixa. Tchauzinho, pessoal! Até a próxima aula!